E aqui no estúdio a gente recebe o procurador-chefe do Ministério Público Federal da Paraíba, Marcos Queiroga. Boa tarde, procurador, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. É sempre um prazer renovado comparecer ao programa. Como é que foi esse ano de 2018 para o Ministério Público Federal? Bem, Hermes, foi muito movimentado, como costuma ser, né? Esse ano foi um ano que houve eleições e o Ministério Público Federal, por intermédio do Ministério Público Eleitoral, é muito demandado. Então foi um ano especial sobre esse aspecto, né? E o combate à corrupção sempre é um tema que esteve em evidência na atuação do Ministério Público Federal, assim como também a tutela dos direitos coletivos, direitos humanos. Então é um ano como outro qualquer, de muito movimento, com o plus das eleições. Bom, falando de eleições, as eleições deste ano elas foram mais tranquilas em relação às eleições do ano passado, até porque a campanha foi mais fria. Em termos de fiscalização que o Ministério Público Federal exerceu, pode-se considerar uma eleição mais tranquila? Olha, quem esteve à frente do eleitoral foi o nosso colega Victor Vege, né? Ele que atua perante o TRE. Mas a percepção geral foi uma eleição mais tranquila, né? O volume de recursos cada vez é um volume menor de recursos nas campanhas. Enfim, a gente percebeu esse ano um período mais curto também. A legislação ela reduziu um pouco a campanha, então foi uma eleição mais tranquila sobre esse aspecto, né? A gente tem alguns números da atuação do eleitoral, por exemplo. A gente pode observar que, em termos de investigações, nós tivemos 458 investigações instauradas, né? Muitas delas ainda em curso, né? Para se apurar alguma irregularidade no campo das eleições. Foram feitas aproximadamente 60 impugnações de registros de candidaturas, aqueles candidatos que não cumpriam os requisitos, estavam inelegíveis, haviam sido condenados, enfim. E quase todas foram acatadas pelo TRE. Então foi uma atuação bem significativa, uma atuação que é repartida com os promotores eleitorais nas diversas zonas eleitorais do estado da Paraíba, mas o balanço geral das eleições foi um balanço muito positivo, de tranquilidade, sim. Bom, o combate à corrupção tem entrado cada vez mais na pauta da sociedade brasileira, é um clamor da sociedade brasileira. Esse tipo de crime vem também sofrendo um cerco maior de todas as instituições de controle externo. É assim também com o Ministério Público Federal, que tem atuado nessa frente. Sim. Interessante o seu comentário. Nesse semestre, entre setembro, outubro, novembro, nesse período, nós fizemos uma consulta pública, né? Essa consulta ela foi pública para o público externo, mas também teve uma consulta interna dentro do próprio Ministério Público Federal, consultando os servidores, os próprios membros, enfim, para se buscar um plano de atuação para o biênio 2019-2020. E nessa consulta nós perguntamos quais eram os temas que mais se preocupavam, né? E a gente pôde constatar aqui pelos números que o combate à corrupção foi o tema mais lembrado, com 49% das respostas, como aquele tema mais palpitante, que mais preocupava tanto a população como o próprio MPF internamente. Foi o tema que quer ver o MPF atuando nesse foco exatamente, no combate à corrupção. Em seguida, só para você ter uma ideia, veio a saúde com 16%, a educação com 10% e outros temas que se seguiam, como os direitos básicos do cidadão, como esgotamento sanitário, lazer, a questão das minorias, conclusão de obras públicas, são temas que são também lembrados, mas em um percentual bem mais reduzido. E o que nos chama a atenção foi que quase 50% das respostas mencionou exatamente o combate à corrupção como um tema prioritário a ser enfrentado pelo Ministério Público. E a gente entende isso como um recado, né, para a instituição. A gente tem que realmente se pautar, fazer um plano de atuação nesse sentido de combate à corrupção, exatamente porque é a partir do desvio de recurso público, né, que se inviabiliza todos os demais direitos. Se você não tem direito, não tem dinheiro, não tem verba pública bem aplicada, você não vai ter educação, você não vai ter um hospital, não vai ter uma saúde, você não vai ter a segurança pública. Então a corrupção é o tema sempre lembrado que nos traz uma maior preocupação em termos de atuação e de forma mais incisiva. Até porque quando a gente assiste o Ministério Público Federal atuar juntamente com outros organismos, como a própria Polícia Federal, a gente vê as quantias desviadas de recursos públicos. Quantias essas que poderiam ser aplicadas em prioridades das gestões, como saúde, habitação. Isso deixa um rombo para a própria sociedade, não é?
Sem dúvida. Se estima que bilhões e bilhões de reais são desviados anualmente nas 3 esferas, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. É um ralo, né, sem fundo por onde escoam os recursos públicos. Se fala de cifras que chegam a 200 bilhões de reais. Então é um dinheiro que, se bem empregado, surtiria um impacto positivo nas mais diversas áreas públicas tremendo, não se tem dúvida.